Olá, tudo bem? Esse é o exercício 4 da nossa lista 1 de função do primeiro grau do Enem. Vamos lá então nele. Um dos grandes desafios do Brasil é o gerenciamento dos seus recursos naturais, sobretudo os recursos hídricos. Existe uma demanda crescente por água e o risco de racionamento não pode ser descartado. O nível de água de um reservatório foi monitorado por um período, sendo o resultado mostrado no gráfico. Suponha que essa tendência linear observada no monitoramento se prolongue pelos próximos meses. Nas condições dadas, qual é o tempo mínimo após o sexto mês para que o reservatório atinja o nível zero de sua capacidade? Então vamos lá. A gente vai escolher dois pontos desse gráfico. Só que antes a gente precisa observar uma coisa. Geralmente, os gráficos, essa é a pegadinha dessa questão. Os gráficos começam no zero e esse gráfico começou no 1. Ou seja, esse gráfico não tem um ponto zero mostrado nele. Então a gente tem que tomar cuidado, porque daqui até aqui a gente tem uma diferença de 5 meses, porque é um mês, 2, 3, 4, 5. Não tem o ponto zero. Essa é a pegadinha. Então a gente escolhe dois pontos. Esse ponto aqui, P, que eu acabei de grifar, e esse ponto aqui, que eu chamei de Q. Então, beleza. Para isso, então, a gente vai fazer o cálculo do coeficiente angular, para a gente encontrar a equação da reta e saber quando o reservatório atinge o nível zero, ou seja, o 0%. Então, vamos lá. O coeficiente, então, escolhendo esses dois pontos, a gente vai fazer o x, o y do ponto P, 30, menos o y do ponto Q, 10. Aí, então, a gente faz o x do ponto P, 1, menos o x do ponto Q, 6. O coeficiente angular fica 30 menos 10, 20. 1 menos 6, menos 5. Então fica menos 20 sobre 5. A gente acha então que o coeficiente angular é menos 4. Aí, tudo bem, encontramos o coeficiente angular. Vamos então utilizar a equação da reta para então achar a equação dessa reta que a gente vai substituir os pontos. Escolhendo o ponto Q, escolhi um aleatório, eu poderia escolher o P também. Substituo. No lugar do y0, eu ponho o y do ponto Q, que é 10. No lugar do m, eu coloco o nosso coeficiente angular, que é menos 4. E no lugar do x0, eu coloco o nosso x do ponto Q, que é 6. Então, fazendo as contas, aplicando esse 4 à distributiva nesse x e nesse menos 6, fica menos 4x, menos com menos dá mais 24, e esse 10 eu passei para o outro lado positivo. A gente então acha que a nossa equação é y igual a menos 4x mais 34. Essa é a nossa equação da reta. Como a gente quer o reservatório atinja o nível zero, ou seja, 0%, isso vai ser quando o y dele for igual a zero. Então a gente pega a nossa equação e substitui o y por zero, ficando zero igual a menos 4x mais 34. Passo o 4x para o outro lado positivo, ele estava aqui negativo e passei para cá positivo. O 4 que está multiplicando, passo dividindo. Fica 34 dividido por 4, que dá 8,5. Então deu 8 meses e meio. Como ele quer saber depois de 6 meses, isso vai dar então que depois de 2 meses e meio vai atingir o nível zero. Isso então está na alternativa A.